Ela ainda sangrava quando a arrastaram para o centro da praça. O leilão havia começado, ninguém ali se importava que ela tivesse dado à luz apenas horas antes. Os gritos aumentavam, o preço subia, e então um homem surgiu do nada, um barão que ninguém conhecia. Ele pagou uma fortuna absurda por ela e disse algo que deixou todos em choque. O que este homem faria com uma mulher naquele estado? A resposta vai te arrepiar. Esta é a história de Flor e do barão que mudou seu destino. A você que está assistindo ou apenas ouvindo esta história, me conte aqui nos comentários. Onde você está agora? Em casa, no trabalho, fazendo crochê, costurando no ônibus? Gosto de ler os comentários, pois você é muito importante para mim. Se você gostar da história, não esqueça de deixar um like. Esse é o meu maior pagamento por cada história. Recôncavo Baiano, final do verão de 1863. O sol castigava a cidade. Portuária de Cachoeira com a fúria de algo impiedoso. A praça central fervilhava de gente. Comerciantes, senhores de engenho, capatazes e curiosos, todos aglomerados em torno do palco de madeira que se erguia como um altar da crueldade humana. No centro daquele tablado, ajoelhada sobre tábuas ásperas e manchadas, estava Flor. Seu nome verdadeiro ninguém ali sabia e poucos sim importavam em perguntar. Ela tinha no máximo 20 anos, talvez menos, com a pele marcada pelo sol inclemente e pelos anos de trabalho forçado. Seu vestido, se é que ainda merecia esse nome, estava encharcado de sangue e suor, rasgado na barra e grudado ao corpo como uma segunda pele de sofrimento. Em seus braços trêmulos, um recém-nascido choramingava baixinho, o rostinho vermelho e enrugado, os olhinhos ainda fechados para o mundo cruel em que acabara de chegar. O cordão umbilical havia sido cortado com uma faca suja apenas algumas horas antes, ali mesmo nos fundos do armazém do povo. Ninguém havia chamado parteira, ninguém havia oferecido água limpa ou um trapo decente. Flor dera à luz sozinha, mordendo um pedaço de madeira para não gritar, porque gritar significava chamar atenção, e a atenção sempre trazia mais dor. Uma grossa corrente de ferro prendia seu tornozelo direito ao poste central do palco. A pele embaixo estava em carne viva, sangrando e inflexionada. Cada movimento arrancava um grito silencioso de sua garganta seca. Suas pernas tremiam sob o peso do próprio corpo, fraca demais para se manter em pé, orgulhosa demais para desabar completamente. E, atenção, senhores, gritou o leiloeiro. Um homem gordo de colete preto e corrente de ouro no bolso, com um sorriso que mais parecia uma ferida aberta. Mercadoria fresca, jovem, forte. E olhem só, vem com filhote de brinde, 2 pelo preço de 1. Meus senhores, risadas ecoaram pela multidão, como o grasnado de urubu sobre carniça, ainda sangrando. Gritou alguém da plateia, provocando mais risos. Fresca como carne de açougue, emendou outro. O leiloeiro bateu o martelo no balcão improvisado. Exatamente. Não é todo dia que se tem a chance de ir comprar mão de obra nova e já garantir a próxima geração, não é? Mesmo Flor mantinha o olhar fixo nas tábuas de madeira sob seus joelhos, não chorava, não suplicava, não olhava para ninguém. Tinha aprendido há muito tempo que lágrimas não comoviam homens assim. Seus lábios estavam pressionados contra o couro cabeludo suado do bebê, seu único gesto de resistência, de humanidade, de amor em meio ao horror. E começamos com 50 mil réis, anunciou o leiloeiro. Então festivo, 50 mil réis pela moça e pela cria. 70, gritou um homem de bigode retorcido. 85, emendou outro, de chapéu de palha e cachimbo na boca. O preço subia como a temperatura da tarde. A cada grito, a respiração de Flor ficava mais rápida, mais rasa, mais desesperada. 120, 150, 180 mil réis. O bebê choramingava baixinho, sentindo o medo da mãe através do leite que ainda não havia provado. 200, berrou um fazendeiro de sobretudo negro. 250 do senhor da bengala, anunciou o leiloeiro, apontando para um velho de olhar lascivo. E então uma voz cortou o barulho da praça como a lâmina de uma navalha. 500 mil réis. Um silêncio mortal caiu sobre a multidão. Todas as cabeças se viraram.
Como girassóis seguindo o sol, o homem estava na extremidade da aglomeração. Alto, de ombros largos e postura ereta, vestia um sobretudo de linho fino, já gasto nas bordas e botas de couro que haviam visto dias melhores. Um chapéu de abas largas sombreava parte de seu rosto, mas era possível ver uma barba bem aparada e olhos escuros, profundos como poços antigos. 500.000 réis, repetiu ele, mais alto. Desta vez, avançando pela multidão, que se abria em seu caminho como um mar vermelho diante de Moisés, o leiloeiro piscou incrédulo. Senhor, o senhor tem certeza? Isso é, eu sei exatamente quanto é. Cortou o homem, sua voz calma, mas carregada de uma autoridade que não precisava ser gritada. Eu tenho o dinheiro aqui. Ele bateu no bolso do sobretudo e o som metálico de moedas ecoou pela praça. Sabe qual é o seu nome? Perguntou o leiloeiro, agora nervoso. Barão Edivar Alencastro, respondeu o homem. E eu vim buscar o que é meu por direito de compra. Alguém aqui quer contestar? O silêncio foi a única resposta. O leiloeiro engoliu em seco, bateu o martelo 3 vezes rápido. Vendida ao barão Edivar Alencastro por 500.000 réis. Edivar subiu os degraus do palco com passos firmes. Flor não ousou levantar os olhos. Ela sabia o que vinha agora. Sempre vinha. Mãos ásperas, ordens grosseiras, correntes novas em lugares diferentes. Ela abraçou o bebê, com mais força, como se pudesse fundi-lo ao próprio peito e protegê-lo do mundo. Mas então ela ouviu o som de metal contra metal. O barão havia puxado uma chave do bolso e aberto o cadeado que prendia a corrente ao seu tornozelo. A corrente caiu com um baque. Surdo nas tábuas de madeira, Edivar estendeu a mão para ela. Flor olhou para aquela mão como se fosse uma cobra prestes a dar o bote. Pode se levantar, disse ele baixinho. Você está livre agora. Mas Flor não se mexeu. Liberdade era uma palavra que ela não conhecia mais. Flor não acreditou nas palavras do barão. Como pode? Ria. Liberdade era uma palavra que homens usavam para enganar mulheres como ela, para fazê-las baixar a guarda antes de atacar. Ela havia aprendido isso da pior maneira possível, e as cicatrizes em seu corpo eram o alfabeto dessa lição amarga. Edivar não insistiu. Ele simplesmente guardou a chave no bolso, virou-se para o leiloeiro e entregou um saco pesado de moedas. O homem gordo conte, ou cada uma com dedos gananciosos, mordendo algumas, para verificar se eram verdadeiras. Quando terminou, acenou com a cabeça e entregou um papel amarelado ao barão, a escritura de posse. Edivar pegou o documento, olhou para ele por um longo momento e, então, diante de todos na praça, rasgou o papel em pedaços pequenos. O vento levou os fragmentos como pétalas de flores, morrendo nu. A multidão murmurou em choque e confusão. Não preciso de papel nenhum, disse Edivar em voz alta, para que todos ouvissem, porque ela não é propriedade. Nunca foi. Ele desceu do palco e caminhou, ou até uma carroça simples puxada por 2 cavalos baios. Voltou com um cobertor limpo de lã grossa e subiu novamente até onde Flor ainda estava ajoelhada, tremendo, segurando o bebê como se fosse a única coisa real no mundo. Permita-me, disse ele baixinho, estendendo o cobertor. Flor encolheu-se, protegendo o filho com o corpo. Edivar parou, respirou fundo, então colocou o cabo nas tábuas ao lado dela e recuou 3 passos. Quando a senhora estiver pronta, a carroça está ali embaixo. Tem água fresca, pão e um lugar para sentar. Vamos seguir para a minha fazenda. Fica a 3 dias de viagem daqui. A senhora e a criança precisam de cuidados. Ele desceu do palco e foi até a carroça. Sentou-se no banco do condutor e esperou. Não olhou para trás. Não apressou, apenas esperou. A praça começou a se esvaziar lentamente. Os curiosos perderam o interesse. Os comerciantes voltaram para suas barracas. O leiloeiro guardou sua mesa e foi embora, assobiando uma canção obscena. E ali ficou Flor, sozinha no palco de madeira, com o cobertor ao lado e um bebê nos braços que chorava de fome. Ela olhou para o barão. Ele continuava de costas, mexendo nas rédeas dos cavalos, ajustando alguma coisa que provavelmente nem precisava de ajuste. Esperando, Flor não sabia por quanto tempo ficou ali. O sol começou a baixar no horizonte, pintando o céu de lara. Niai vermelho.
O bebê chorou mais alto e então, como se seu corpo decidisse por ela, Flor se levantou. Suas pernas quase desabaram, mas ela se firmou, pegou o cobertor, envolveu a si mesma ao filho e desceu os degraus do palco devagar, um pé de cada vez, segurando no corrimão de madeira para não cair. Quando chegou perto da carroça, Edivar não se virou, apenas se disse: na parte de trás tem almofadas e uma cesta com comida. Fique à vontade. Flor subiu na carroça com dificuldade. A parte traseira estava forrada com sacos de palha limpa, almofadas cobertas com tecido simples, mas sem manchas, e uma cesta de vime tampada. Ela se sentou, apoiou as costas na lateral de madeira e olhou para o barão. Ele continuava de costas. Por que está fazendo isso? Ela perguntou, a voz rouca de tanto tempo sem usar. Edivar ficou em silêncio por um momento, então respondeu sem se virar. Porque alguém deveria ter feito isso pela minha irmã. Ele não disse mais nada, pusou as rédeas e os cavalos começaram a andar. A viagem foi longa e silenciosa. Eles atravessaram estradas de terra vermelha, passaram por engenhos de cana-de-açúcar com suas moendas, enormes girando ao som de cantos tristes. Cruzaram pontes de madeira sobre rios escuros e cheios de segredos. Edivar parava a cada poucas horas para descansar os cavalos e, sempre que parava, deixava água fresca e comida na parte de trás da carroça. Sem dizer uma palavra, Flor comia devagar, desconfiada, esperando o veneno, o truque, a armadilha, mas nada acontecia. O barão montava acampamento, acendia uma fogueira pequena, comia sua própria comida em silêncio e depois se deitava do outro lado da fogueira, sempre de costas para ela, sempre longe o suficiente para que ela não sentisse medo. Na segunda noite, o bebê começou a chorar sem parar. Flor tentou acalmá-lo, mas ele estava com febre. Seu corpinho pequeno queimava como brasa. Ela sentiu o pânico subir pela garganta como água de enchente. Ele está doente, ela disse, a voz quebrando. Edivar levantou-se imediatamente, foi até a carroça, mas parou a 3 passos de distância. Posso ver? Perguntou. Flor hesitou, depois acenou que sim. Com a cabeça, Edivar aproximou-se devagar, ajoelhou-se, olhou para o bebê sem tocá-lo. É febre de leite. A criança precisa mama. Mas a senhora está fraca demais para produzir. Conheço uma parteira. A meia daqui. Vamos sair agora mesmo? Ele não esperou resposta. Apagou a fogueira, preparou os cavalos e partiram em meio à escuridão. O Flor segurou o filho contra o peito, sentindo as lágrimas finalmente caírem. Não de medo, mas de algo diferente. Algo que ela não conseguia nomear ainda. Quando chegaram à casa da parteira, uma mulher negra de cabelos brancos e mãos sábias. Edivar bateu na porta com urgência. A mulher atendeu de camisola, viu o bebê e imediatamente pegou Flor pelo braço com gentileza. Entre. Minha filha, vamos cuidar dessa criança. Edivar ficou do lado de fora, sentou-se no degrau da varanda e esperou a noite inteira. Quando o sol nasceu, a parteira saiu e disse, a criança vai vive. E a moça também, mas ela precisa descansar. Edivar assentiu, tirou o chapéu e segurou-o contra o peito. Obrigado, dona Benedita. A velha parteira olhou para ele com olhos que haviam visto o mundo inteiro. Você é um homem bom, Edivar. Sua irmã estaria orgulhosa. Ele não respondeu, apenas colocou o chapéu de volta e olhou para o horizonte, onde o sol desenhava promessas. As douradas no céu do recôncavo. A fazenda Santa Vitória ficava no interior da Bahia, longe das cidades grandes, escondida entre morros verdes e veios profundos, onde a neblina da manhã demorava a se dissipar. Não era a maior fazenda da região, nem a mais rica. As cercas precisavam de reparos. A casa grande tinha telhas quebradas e os currais eram modestos, mas havia algo diferente naquele lugar, algo que Flor sentiu assim que a carroça cruzou o portão de madeira. Silêncio, não o silêncio do medo, mas o silêncio da paz. Edivar guiou os cavalos até a frente da casa principal. Desceu. Desta vez, ele se virou para Flor e esperou que ela dissesse, sozinha. Ela o fez, segurando o bebê com cuidado, seus pés descalços tocando a terra vermelha e úmida. Olhou ao redor. Havia galinha, ciscando livremente pelo terreiro.
Um cachorro velho dormindo à sombra de uma mangueira e, ao longe, algumas vacas pastando tranquilamente. A casa dos fundos é sua, disse Edivar, apontando para uma construção pequena, mais sólida, com paredes de tapa caiadas de branco e uma porta de madeira pintada de azul. Tem uma cama, um fogão, uma mesa. Não é muito, mas é limpo e seguro. Flor olhou para a casinha, depois para ele. Por quanto tempo? Pelo tempo que a senhora quiser ficar. E o que o senhor quer de mim? Edivar colocou as mãos nos bolsos e suspirou fundo. Que a senhora durma sem medo, que a criança cresça forte e que, quando estiver pronta, a senhora decida o que quer fazer da sua vida. Só isso. Flor apertou o bebê contra o peito. Homem sempre quer. Teme alguma coisa? Sim, concordou Edivar, mas eu já tive o que queria, paz e consciência. Ele virou-se e foi embora, deixando-a sozinha no terreiro. Flor caminhou devagar até a casinha e empurrou-a por com o ombro e ela rangueu ao se abrir. Dentro, tudo era simples, mas impecável. Uma cama de madeira com um colchão de palha forrado com lençóis brancos, um fogão de barro com lenha ao lado, uma mesa pequena com 2 cadeiras e, no canto, um berço de madeira clara, lixado com cuidado, forrado com um cobertor macio. Flor sentou-se na cama, colocou o bebê no berço e, pela primeira vez em anos, deitou-se em algo que não fosse chão, duro ou palha suja. O colchão era firme, os lençóis cheiravam a sol e o silêncio era tão grande que ela conseguia ouvir o Price. Para o coração batendo, e então ela chorou. Chorou como nunca havia chorado. Antes, soluços profundos e violentos que saíam de algum lugar muito fundo dentro dela, de uma ferida que ninguém jamais havia tentado curar. Chorou até não ter mais lágrimas, até o corpo inteiro tremer de cansaço, até o sono finalmente vir e levá-la para um lugar escuro e sem sonhos. Quando acordou, já era noite. Uma lamparina estava acesa na mesa e, ao lado dela, uma bandeja com comida. Feijão tropeiro, farinha, um pedaço de carne cozida e um copo de leite morno. Flor sentou-se, olhou para a porta trancada por dentro e então comeu. Comeu devagar, saboreando cada garfada como se fosse a primeira refeição de verdade da sua vida. Os dias seguintes foram estranhos. Edivar aparecia todas as manhãs, deixava comida na porta, verificava se ela precisava de algo e ia embora. Não entrava, não insistia em conversar, apenas deixava as coisas e sumia. Flor começou a reparar em pequenos detalhes. A lenha sempre cortada e empilhada perto do fogão, o balde de água sempre cheio e limpo, roupas simples, mas limpas e do tamanho certo, deixadas dobradas na cadeira. Uma semana depois, Flor saiu da casinha pela primeira vez, sem ser para buscar água. Caminhou até a casa grande e bateu na porta. Edivar abriu, surpreso. A senhora precisa de algo. Preciso trabalhar, disse FLUR. E Dave franziu a testa. A senhora N. Não precisa. Eu sei que não preciso, cortou ela. Mas eu quero. Não consigo ficar parada sem fazer nada. Me sinto inútil. Edivar pensou por um momento. A senhora sabe cozinhar? Sim. E então, se quiser, pode cozinhar para nós dois. Eu sou péssimo na cozinha e minha comida é uma desgraça. Flor quase sorriu. Quase. Está bem. A partir daquele dia, ela passou a cozinhar. Preparava as refeições na casa grande, mas sempre deixava a comida na mesa e voltava para sua casinha antes que Edivar chegasse. Ele nunca reclamou, apenas comia e deixava um bilhete de agradecimento todas as noites. A comida estava deliciosa. Obrigado. Flor, foi a primeira vez que alguém agradeceu por algo que ela fez. Um mês se passou. Flor começou a ganhar peso. Suas bochechas, antes fundas, começaram a encher. O bebê, que ela finalmente decidiu chamar de Miguel, crescia forte e saudável. Ela o amamentava sem medo, embalava-o sem pressa, cantava para ele canções que sua própria mãe havia cantado para ela em uma vida que parecia ter sido vivida por outra pessoa. Uma tarde, enquanto lavava roupas no tanque perto do poço, Flor viu Edivar voltando do pasto. Ele vinha à cava, o chapéu na mão, os cabelos escuros grudados na testa, pelo suor. Quando passou por ela, tirou o chapéu em sinal de respeito. Boa tarde,
Dona Flor, ela parou de esfregar a roupa e olhou para ele. Dona, Edivar parou o cavalo. Sim, a senhora é dona da própria vida agora. Merece ser tratada como tal. E seguiu seu caminho, deixando Flor sozinha com o tanque, a roupa molhada nas mãos e o quente crescendo dentro do peito. Algo que ela pensava ter morrido para sempre no dia em que foi acorrentada pela primeira vez. Esperança, naquela noite, pela primeira vez, Flor não trancou a porta da casinha, não porque confiava completamente, mas porque estava começando a acreditar que talvez, apenas talvez, nem todos os homens fossem monstros, e do lado de fora, sob o seu hasteio relado do sertão baiano, Edivar olhou para a casinha dos fundos, viu a porta entreaberta e permitiu-se um sorriso pequeno e cansado. Era um começo. 6 meses se passaram desde que Flor havia chegado à fazenda Santa Vitória. O inverno do sertão havia chegado, trazendo chuvas esparsas e noites frias. Miguel já engatinhava e seus risos enchiam a casinha dos fundos com uma música que Flor nunca pensou que ouviria. Ela havia mudado. Seus olhos, antes vazios e assombrados, agora brilhavam com uma luz suave. Seu corpo havia se recuperado e suas mãos, calejadas pelo trabalho forçado, agora trabalhavam por escolha própria. Edivar também havia mudado, embora de forma mais sutil. Ele sorria mais, falava mais, e sempre que via Miguel dando seus primeiros passos cambaleantes pelo terreiro, via uma ternura em seu olhar que ele não conseguia esconder. Foi uma tarde de setembro, enquanto Flor preparava o jantar na casa grande, que tudo mudou. Ela estava cortando cebolas quando ouviu o barulho de cavalos se aproximando. Muitos cavalos. Olhou pela janela e viu 4 homens armados entrando pela porteira. Seu coração disparou. Ela conhecia aquele tipo de homem, capitães do mato, caçadores de pessoas. Edivar saiu da casa e caminhou até eles com passos firmes. Posso ajudar os senhores? O líder do grupo, um homem alto de bigode grosso e chicote na cintura, cuspiu no chão. Estamos procurando uma fugitiva, uma escrava que foi comprada ilegalmente em Cachoeira há 6 meses. Nome, Flor. Sabemos que ela está aqui. Edivar cruzou os braços. Não tenho conhecimento. Não estou de nenhuma fugitiva nesta fazenda. Deixe de mentiras. Barão, sabemos que foi o senhor quem a comprou. E como o leilão foi anulado pela coroa, ela ainda é propriedade legal do senhor Genho Tavares. Viemos buscar lá, Flor, escondida atrás da porta. Abraçou Miguel com força. Suas mãos tremiam. Era o fim, ela sabia. Eles a levariam de volta, e desta vez não haveria salvação. Mas então Edivar fez algo inesperado. Ele riu, uma gargalhada alta e genuína que ecoou pelo terreiro. Propriedade do senhor Tavares. Ele entrou na casa, passou direto por Flor sem olhar para ela. Pegou um documento da escrivaninha e voltou para fora. Estendeu o papel para o capitão do mato. Leia. O homem pegou o papel com desconfiança e começou a ler. Sua expressão mudou de arrogância para confusão e então para raiva. Isto é uma carta de alforria, exatamente, disse Edivar calmamente, assinada por mim e registrada no cartório de Cachoeira 3 dias após a compra. Flor é uma mulher livre. Tem documento, tem testemunhas e tem a proteção da lei. Isto não vale nada. O senhor não tinha direito, tinha sim. Eu a comprei legalmente, paguei o preço exigido e, como proprietário registrado, tinha pleno direito de libertá-la. A lei é clara. Ou o senhor quer questionar a lei imperial? O capitão do mato olhou para os companheiros, depois para Edivar. Seu rosto estava vermelho de raiva. O senhor Tavares não vai gostar disso. O senhor Tavares pode vir pessoalmente se quiser conversar. Mas aviso, esta fazenda está sob proteção judicial e se qualquer um de vocês colocar um pé aqui sem autorização novamente, vou processar por invasão de propriedade. Os homens ficaram ali por mais alguns segundos, medindo o barão com os olhos. Mas Edivar não recuou, não piscou, apenas esperou, a mão descansando no cabo do facão preso à cintura. Finalmente, o líder pusou as rédeas. Isto não acabou. Acabou sim, respondeu Edivar. E agora, saiam da minha terra,
Os homens partiram em uma nuvem de poeira e ameaças. Vazias, quando o som dos cascos desapareceu ao longe, Edivar voltou para dentro da casa. Flor estava encostada na parede, segurando Miguel, ele. Lágrimas correndo soltas pelo rosto. Você me libertou, ela sussurrou. Você me libertou de verdade. Edivar olhou para ela com uma expressão que misturava cansaço e alívio. Libertei no dia em que rasguei aquele papel na praça. Só precisava do documento oficial para garantir que ninguém pudesse levá-la de volta. Flor deu um passo à frente, depois outro. E, então, pela primeira vez desde que havia chegado na fazenda, ela tocou Edivar, colocou a mão no peito dele, sentindo o coração acelerado, batendo forte. Por quê? Ela perguntou, a voz quebrando. Porque fez tudo isso por mim. Edivar cobriu a mão dela com a sua grande calejada. Porque minha irmã se chamava Vitória. Ela tinha 15 anos quando um homem a comprou e a levou embora. Meu pai, deu a própria filha para pagar dívidas de jogo. Eu tinha 18 anos e não consegui impedi-lo. Procurei por ela durante 5 anos, cidade por cidade, fazenda por fazenda, quando finalmente encontrei alguém que a conhecia. Me disseram que ela havia morrido de febre 2 anos antes, acorrentada em um porão. As lágrimas desciam pelo rosto de Edivar. Ou não pude salvar minha Eiro. Mas podia salvar você, e se houver mais mulheres como você, por aí, vou salvá-las também. Cada uma que eu conseguir tirar desse inferno é uma forma de honrar a memória dela. Flor largou o Migu no chão com cuidado e abraçou Edivar. Não um abraço de gratidão, mas um abraço de alguém que finalmente encontrou um lar. Ele hesitou por um segundo, depois retribuiu, apoiando o queixo no topo da cabe. Sadela, você não é mais uma escrava. Flor, ele murmurou, nunca mais será. E ali, naquela cozinha simples, enquanto Miguel brincava com uma colher de pau no chão e o sol da tarde entrava, pelas janelas pintando tudo de dourado, algo novo nasceu entre eles. Não era apenas gratidão, não era apenas compaixão, era amor, do tipo que cura feridas antigas, do tipo que constrói futuros. Onde antes só havia ruínas, 3 anos depois, a Fazenda Santa. Vitória havia se tornado conhecida em toda a região por um motivo diferente. Era o lugar onde mulheres fugitivas encontravam refúgio, onde crianças nascidas na escravidão aprendiam a ler e escrever, onde a liberdade não era uma palavra vazia, mas uma realidade vivida todos os dias. Flor e Edivar se casaram em uma cerimônia simples na Apela da fazenda. Miguel foi o pajem, já com 5 anos, sorrindo orgulhoso em seu terno pequeno. E quando o padre perguntou a Flor se ela aceitava aquele homem como esposo, ela olhou nos olhos de Edivar e disse com voz firme, aceito, não por obrigação, mas por amor. E sob o céu azul do sertão baiano, cercados por dezenas de mulheres e crianças que haviam encontrado ali uma segunda tarde. Sim, eles selaram não apenas uma união, mas uma promessa. A promessa de que, enquanto houvesse pessoas boas no mundo, a esperança jamais morreria. Esta história nos ensina que a verdadeira liberdade não vem apenas de correntes quebradas, mas de corações que escolhem ver humanidade onde outros veem propriedade. O barão Edivar não comprou Flor para possuí-la, mas para devolver-lhe algo que ninguém deveria ter o poder de tirar, a dignidade de escolher seu próprio destino. Às vezes, o maior ato de amor não é segurar alguém perto, mas dar-lhe espaço para respirar, curar e descobrir quem realmente é. E Flor nos mostra que, mesmo depois de sermos quebrados pela vida, ainda podemos florescer novamente quando finalmente encontramos solo fértil e mãos gentes. Se você gostou desta riste, olha, deixe seu like, isso é muito importante para mim. E deixe um comentário, eu leio todos. Está aparecendo outro vídeo aqui na sua tela. Clique nele. Nos vemos do outro lado.